3 direitos básicos de quem sofre acidente e fica com sequela. Nesse vídeo eu quero conversar com você aí que sofreu um acidente, e aí não importa se esse acidente foi recente ou faz muito tempo. Vem comigo porque 2 desses direitos aqui que eu vou falar para você, tanto faz o tempo do acidente. Deixou sequela? Pode ser que você ainda tenha direito. Agora, o primeiro direito que eu já vou falar para você, nem sempre dá para buscar se seu acidente foi antigo, mas em alguns casos pode ser que ainda dê para buscar essa indenização. Vamos lá? O primeiro direito básico que você pode ter por conta de ter sofrido um acidente e ter ficado com sequela é a indenização por danos materiais e danos morais. Isso aqui é um direito, digamos assim, universal de reparação pelo dano causado. Aqui você tem diversos tipos de acidentes que você pode ser vítima, desde um acidente de trânsito, como um acidente do trabalho, por exemplo. E aí, nesses casos de acidente, você vai analisar qual foi ou como aconteceu esse acidente. E aí, se você não tem culpa nesse acidente, esse acidente foi causado por uma outra pessoa, por um terceiro, você pode acionar esse terceiro, essa outra pessoa que causou o acidente em você, ou que causou o acidente que você foi envolvido e deixou a sequela, você pode acionar essa pessoa na justiça pedindo um ressarcimento pelos danos causados em você, ou às vezes num filho ou num parente seu, tanto dano material como dano moral. O dano material, pessoal, ele está muito ligado ao dano, por exemplo, de um carro, de uma casa. Só que você aí também, que ficou com sequela, também experimenta um dano material, que é a redução da capacidade de trabalhar. Quando você trabalha, você tem renda, você tem salário. E a partir do momento que a sequela do teu acidente te deixa com menos capacidade de trabalhar, pensar aqui numa pessoa que perdeu 2 dedos da mão, ou perdeu às vezes movimento do braço, essa pessoa já não consegue mais trabalhar como antes. E aí ela vai ter direito de cobrar esse dano material e também, obviamente, o dano moral na justiça. Isso aqui é muito comum nos casos de acidente do trabalho, muito comum mesmo. Mas também a mesma regra do acidente do trabalho serve também para as regras fora do acidente do trabalho. Não é exatamente a mesma coisa, até tem algumas diferencinhas, mas, por exemplo, você vai lá no Código Civil, que fala, né, que rege ali, que trata das relações entre pessoas, entre particulares, você vai encontrar que quem causa dano a outra pessoa tem o dever de reparar. Então, se você aí tem sequela de um acidente, por exemplo, você foi atropelado por um caminhão bateu em você, você estava ali de moto andando e um caminhão atropelou você e machucou você. Ou você estava atravessando um cruzamento, veio um carro de um supermercado e bateu em você, te machucou muito. Veja, esses tipos de acidente, infelizmente, são muito comuns no Brasil afora. E se você estava certo no seu direito, não estava errado, e a outra pessoa sim estava errada, às vezes estava desatenta, bateu na traseira, às vezes ela atravessou uma sinalização, era para ela parar, ela não parou, furou um sinal vermelho. Nesses casos, essa outra pessoa tem o dever de indenizar. E aí, se é um funcionário de uma empresa que está com o carro de uma empresa, a empresa é responsável pelos atos praticados dos funcionários. Então, a empresa tem que reparar esse dano. Agora, se seu acidente passou muito tempo, você precisa ver, porque nos casos de acidente de trabalho, por exemplo, por mais que o acidente tenha passado muito tempo, você tem que considerar qual é a data da ciência inequívoca das sequelas ou do dano que você tem desse dano permanente. Em alguns casos, o acidente passou mais de 10 anos, porém, mesmo assim, você consegue solicitar na justiça a sua indenização. Não vai receber tudo que tem direito, porque você deixou passar bastante tempo, mas dá para cobrar alguma coisa dependendo da situação. Beleza? Aí eu recomendo que você consulte um advogado para saber se seu acidente antigo dá ou não direito. Agora, se seu acidente foi recente, então procure os seus direitos, na medida que você entender. Beleza? Qual é o segundo direito? Vamos lá. Indenização mensal do INSS, ou indenização secreta do INSS, que eu chamo assim. Por quê? O auxílio acidente, ele é o nome dessa indenização, tá? Muitas vezes eu falo do auxílio acidente, a pessoa, não, é auxílio doença, já recebi. Eu até falo, já recebi o auxílio acidente. Não, a
Pessoal, auxílio acidente é uma indenização paga todos os meses até chegar a hora de você se aposentar. Então, a indenização secreta do INSS, e aqui no meu canal eu falo muito sobre essa indenização. Se você me assiste aqui, você já deve conhecer ela, às vezes até recebe, né? Essa indenização, ela é paga para quem sofre o acidente, seja acidente fora do trabalho ou acidente do trabalho, fica com sequela, porém essa sequela permite a pessoa trabalhar, só que com algumas restrições, mas ela volta para o trabalho. E aí, justamente por conta dessas restrições, é que ela vai ter direito a esse auxílio acidente. É todo mundo que tem direito? Não, precisa ser CLT, ou trabalhador avulso, ou empregado doméstico depois de 2015, ou então segurado especial. No final desse vídeo eu vou deixar um vídeo só sobre auxílio acidente para você assistir. Tá? Então, se você quer entender mais se tem direito ou não a essa indenização aqui por conta de acidente, você vai ver no outro vídeo. Já te adianto que vale a pena você investigar se você pode não receber, porque ela é muito vantajosa, tá bom? Permite continuar trabalhando numa boa, vale muito a pena. Agora eu vou revelar para vocês o terceiro direito básico de quem sofre acidente e fica com sequela. Antecipar a aposentadoria. Pessoal, no Brasil, a gente aposenta por idade ou por tempo de contribuição. Pode aposentar por invalidez, por incapacidade permanente, mas não é disso que eu estou falando aqui, tá? Se você está inválido, tá com uma incapacidade total por conta do teu acidente, naturalmente você já deve ter procurado ali uma aposentadoria por essa situação. Nesse caso aqui de antecipar a aposentadoria, eu estou falando da aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é uma aposentadoria que vai aposentar por idade ou por tempo de contribuição e a pessoa continua trabalhando. Porém, ela vai aposentar mais cedo. Se ela fosse aposentar por idade, por exemplo, se for um homem que ia aposentar por idade, ele iria se aposentar normalmente aos 65 anos. Tem que ter o tempo de contribuição e a idade de 65. Mas se ela é uma pessoa com deficiência, ela vai aposentar aos 60 anos, o homem. Mulher, 55. E aí, se você tem uma sequela de um acidente, provavelmente você é uma pessoa com deficiência. Muito provavelmente. Tem que investigar, tem que analisar, tem mais. É o alerta aqui, é a dica que eu dou para você que tem sequela de acidente. Gustavo, tem uma amputação de um dedo. Será que eu sou uma pessoa com deficiência? Pode ser que sim. Tá? Pode ser que a ausência desse dedo que você teve, a amputação em um acidente, lhe coloque na condição de pessoa com deficiência. E é por isso que eu recomendo muito que você vá atrás de fazer essa análise. E aí eu também vou deixar no final desse vídeo um vídeo onde eu falo sobre a condição de pessoa com deficiência. Na verdade, eu vou deixar 3 vídeos aqui para você escolher qual que você quer assistir, ou assiste os 3 também, não tem problema. Eu vou deixar aqui o vídeo do auxílio acidente para você escolher. Eu vou deixar aqui também o vídeo da pessoa com deficiência, da aposentadoria da pessoa com deficiência, para você ver. E vou deixar aqui também um vídeo sobre indenização por acidente do trabalho, tá? Que é o vídeo onde eu vou falar sobre o seu direito de receber uma indenização por conta de um acidente do trabalho. Escolhe aí um dos 3 vídeos para você assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.